Olá, mulheres, a paz do Senhor, mulheres redimidas e herdeiras, tudo bem com você? Meu nome é Marília Castro e estamos lendo o livro Sem Rivais, da pastora Lisa Bever. Estamos no capítulo 2, Nosso Inigualável Deus. As palavras impressas aqui são conceitos, você precisa passar pelas experiências. Santo Agostinho. No final da década de 1980, o cenário da música de adoração cristã começou a mudar quando a Integrity Music avançou pelo mundo com o objetivo de trazer estilos de louvor de diferentes continentes para os cristãos da América do Norte. Nossa família esperava todos os meses com expectativa pela fita cassete que assinávamos. Sim, eu sou dessa época. E depois ouvíamos até cansar. Nossas escolhas favoritas foram rebobinadas tantas vezes que na época meu viajante marido tinha tempo para ouvi-las. As cuidadosas batidas da música já eram quase inexistentes. Uma fita em particular era a favorita da família. Eu ainda posso me lembrar do meu segundo filho, Austin, vestido só de cueca do Mickey e sentado no cavalo de brinquedo, com seus cachos dourados balançando enquanto cantava as músicas. Em uma das músicas, o líder de louvor e adoração da África do Sul exclamou em adoração: "Ninguém é como ele." Sem qualquer vergonha, meu filho de 3 anos fazia seu melhor esforço para imitar a declaração apaixonada do ministro de louvor todas as vezes que a música era tocada novamente. Certo dia, Austin me abordou com uma pergunta: "Mãe, por que Deus é diferente de todo mundo?" Fiz o melhor que pude para explicar que ninguém era igual a Deus, que não existia ninguém como Ele. Isso não significa que servimos a um Deus que é solitário ou chato, ao contrário, mas que ninguém pode ser comparado a Ele. Nosso Deus não está passivamente assistindo a nós daqui da terra. Ele vê todas as coisas e está agora descansando em sua obra finalizada, se regozijando quando seus filhos pedem a Ele para revelar a sua história. O Altíssimo e Santo Deus também não está do lado de fora olhando para o lado de dentro. Sua visão do passado, presente e futuro está de alguma forma sincronizada, de modo que ele vê o fim no começo e começa as coisas depois de já ter concluído. Por meio de nós, ele deseja estar ao lado de dentro, olhando para fora. Não porque precisamos dos olhos, mas porque precisamos da sua visão. A expressão "o Deus Altíssimo" descreve um Deus acima de tudo que podemos compreender como alto. O salmista transborda de admiração com essa revelação no Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Repetidamente, a Bíblia faz a seguinte pergunta de diferentes maneiras: quem é como o Deus Altíssimo? Essa não é uma pergunta retórica, meramente colocada para nossa meditação. É uma pergunta essencial que implora uma resposta em alto e bom som: ninguém. Nossa resposta à declaração da supremacia de Deus pode nos tornar aptas a receber ou a involuntariamente rejeitar o que Ele tem para nós. Era um príncipe angelical que de diversas maneiras era o pináculo da perfeição. Nós o conhecíamos como Satanás, mas na época seu nome era Lúcifer, a estrela da manhã e arcanjo responsável pela adoração. Como tal, ele contemplava a glória de Deus e permanecia em sua santa presença na sala do trono.
Ezequiel 28, do 12 ao 17, o descreve da seguinte maneira: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe e a safira, o carbúnculo, a esmeralda de ouro. Te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras um querubim da guarda ungido, e te estabeleci e permanecias no monte do santo Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito era no teu caminho, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do comércio, se encheu no teu interior de violência. Pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Deus o criou em esplendor, cheio de sabedoria e perfeito em forma e função. Mas em algum ponto sua adoração deve ter diminuído. Talvez a adoração tenha se desintegrado. O caminho da transgressão de Satanás é obscuro, mas sabemos que essa criatura magnificente e sábia começou a ver o Criador como rival. Na dinâmica da adoração existe um entendimento de que de longe de Deus você não é nada. Isaías descreve a queda desse anjo de luz da seguinte forma: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 e 14. Ele não podia ser semelhante ao Altíssimo. Ele podia apenas deixar de ser algo. E assim, Lúcifer, a estrela da manhã, se tornou Satanás, o enganador. Essa anulação começou em seu coração. Ele começou em perfeição e terminou em imperfeição. Nós somos imperfeitos e falhos desde o nosso nascimento, e em Cristo somos feitos inteiros e perfeitos através do renascimento. O orgulho encoraja a adoração do eu, enquanto a humildade destrona o egoísmo do orgulho. Quando Isaías viu o Senhor, ele era impuro. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Essa imperfeição levou ao surgimento da provisão de Deus, e uma das pedras de fogo em que as quais Lúcifer caminhava foi traduzida ao humilde Isaías. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a boca e disse: eis que ele tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías 6, 6, 7. À medida que buscamos a Deus, nós o encontramos. Com essa revelação, nós adoramos e declaramos apenas que Ele é santo. Apenas Ele é bom, apenas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Apenas Ele é o Altíssimo. A existência do nosso Deus é inédita. Ele não tem precedentes ao ponto de referência anterior. Não havia ninguém antes dele. O nosso Deus não evoluiu. Nosso Deus era, é e há de vir. Assim como aprendemos que nós somos únicas, nosso Deus deu origem ao que é único. Antes dele não havia deuses, que é o motivo pela qual não devemos ter outros deuses. Mesmo que o nosso Deus seja invisível, sua existência é inegável. O livro de Romanos afirma. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino, portanto, ninguém tem desculpa. Romanos 1, 19 ao 20.
A versão em inglês apresenta assim a mesma passagem, porque o que podemos ser conhecidos sobre Deus é simples, porque Deus tem mostrado a eles, pois seus atributos invisíveis, conhecidos, seu poder eterno e natureza divina foram claramente compreendidos desde a criação do mundo, nas nossas coisas que foram feitas, então eles não têm desculpa. Toda a criação afirma a realidade do seu Criador, mas a definição de quem é o nosso Deus é algo diferente. Minha esperança é que esse capítulo desperte o seu espírito para ansiar mais da sua divina conexão com Ele. Nós estabelecemos que somos filhas sem rivais, porque nosso Pai Celestial nos ama de maneira única, para se conectar em um nível mais profundo com a identidade que Deus lhe deu. É imperativo que você entenda realmente do que está envolvido nesse dom. Vamos expandir nosso entendimento de quem é o nosso Deus sem rival ou equivalente. O dicionário em inglês define Deus como o ser perfeito em poder, sabedoria, bondade, que é adorado como Criador e governador do mundo. Você pode pensar que essa definição é abrangente e é definitiva, mas isso é só o começo. Entre os desafios bastante reais dos limites da nossa língua e dos problemas do nosso ponto de vista terreno, não podemos fazer nada além de nos limitar em nossa interpretação daquele que é ilimitado. Como poderíamos encontrar palavras para descrever aquele cuja revelação nos deixaria sem palavras? Deus transcende qualquer definição. Para definir alguma coisa, você precisa capturar sua essência com palavras que incorporam seu conteúdo ou tema, ou suplantar nossa própria linguagem. Nosso Deus desafia esses parâmetros. Tudo bem, esqueça a definição, o que você acha de uma descrição. Novamente é impossível. Como podemos trazer clareza a uma definição vaga quando somos cegos por uma luz inalcançável?